Então, pessoal, hoje a nossa aula é de USART, tá? É um módulo de comunicação serial do microcontrolador. Vamos entender o protocolo RS-232, que é utilizado aí para essa comunicação, funcionamento desse protocolo, tanto a parte lógica quanto a física, características, que pinos a gente vai utilizar, né, as pinagens. Vamos trabalhar com bibliotecas de comando. Vamos entender circuitos elétricos para essa comunicação e exemplos e projeto. Então vamos lá, começando pela sigla, né? USART, ó, universal, né? Então é o transmissor e receptor síncrono e assíncrono universal. Ou seja, é um transmissor universal e receptor que trabalham nos modos síncronos e assíncronos, né? Também conhecida como interface de comunicação serial, pode ser configurada para trabalhar no modo assíncrono ou síncrono. O modo assíncrono, eu tenho a comunicação do tipo full duplex, ou seja, dá para falar e escutar ao mesmo tempo, tá? Na comunicação full duplex. É normalmente utilizado quando se deseja comunicar com computadores pessoais, né? Eu tenho dois canais aqui e aí eu consigo, né, enviar e receber informações, né, no mesmo tempo, se eu quiser. Claro que geralmente você envia um dado, né, e espera um retorno, né, de alguma informação. O modo síncrono, ele é half duplex. O half duplex é aquele que um fala e o outro escuta. Depois o que escutou fala e o que falou escuta, mas cada um no seu tempo, né? Esse é o modo half duplex. Permite a comunicação com conversores ADs, EPROM serial, ou seja, a maioria dos periféricos que estão no mesmo encapsulamento, no mesmo circuito de clock do microcontrolador, geralmente essa comunicação vai ser síncrona, né? Porque o próprio nome está dizendo, né? Eu preciso, para esse tipo de comunicação síncrona, um sincronismo, eu preciso de um relógio comum. Já no modo assíncrono, eu não preciso desse relógio comum, né, para as partes que estão se comunicando. Então, na comunicação síncrona, geralmente ela vai ser interna, né, nos circuitos internos do microcontrolador. O capítulo 10 é o foco principal de estudo aí do datasheet da aula de hoje, tá? Então, capítulo 10, ó, é o nosso módulo de comunicação serial, síncrono e assíncrono. Então, quando a gente fala de USART, o que é a USART? A USART já é um circuito que está pronto no nosso microcontrolador, ela é um periférico, tá? Sem esse periférico, eu consigo habilitar a comunicação? Sim, consigo, né? Então, se a gente habilitar, não, né? Montar uma lógica de comunicação, né? O módulo USART dos microcontroladores, ele já é um circuito preparado para comunicação, mas nada impeça que, através da programação de um determinado pino, usando linguagem C, você faça uma programação de comunicação serial. É só criar um protocolo. E esse protocolo que vai ditar as regras dessa comunicação, né? Então, quando a gente fala de USART, ó, é um circuito eletrônico responsável pela interface entre o dispositivo e a porta serial. Então, eu tenho esse circuito lá dentro, é um periférico do microcontrolador. Na transmissão, o dispositivo envia os dados para a USART de forma paralela e a USART se encarrega de transmiti-los bit a bit pela comunicação serial. É o caso aqui, ó, do microcontrolador 1.
Então, ele tem, internamente, ele está processando dados, esses dados estão no formato paralelo. A USART ou UART, né, ela também é conhecida como UART, porque tira o S do síncrono, né? Ela faz o seguinte, ela converte esses dados paralelos para serial, né, que é essa saída aqui, serial. E aí os dados eles vão ser transmitidos por um determinado meio de comunicação, né? Então, aí existem várias tecnologias para esse meio de comunicação que eu estou representando por um traço aqui, tá? E a recepção, o que acontece? O módulo USART, que aqui está sendo representado pelo UART, que ele não é síncrono, né? Tiramos o S de síncrono, ele faz a operação contrária, ou seja, ele pega esse fluxo de bits que está na formato serial e converte para paralelo, né? Transforma em paralelo. Que circuito que faz isso aqui, né? É o registrador de deslocamento, tá? Então, na eletrônica digital, vocês devem ter estudado, ou estão, ou irão estudar, né? Os circuitos de registrador de deslocamento. O registrador de deslocamento, ele é programado para fazer esse tipo de conversão. De um sinal paralelo para serial, de serial para paralelo, de paralelo para paralelo e de serial para serial. Então, dá para a gente trabalhar nesses 4 modos. No nosso caso, é de paralelo para serial na transmissão e na recepção é de serial para paralelo. Uma aplicação muito comum é a comunicação assíncrona RS-232. Esse padrão aqui, de transmissão serial, ele não exige sincronismo, tá? Existe um padrão que se chama RS-232. Vamos começar a falar de utilização, né? Então, eu tenho aqui como exemplo um controle remoto, né? Aqui tem o exemplo do controle remoto de um avião, que está recebendo uma sequência de bits, códigos, que vão fazer com que, sei lá, o motor gire com uma velocidade maior, menor, que os servos motores mudem a posição do avião, dos lemes dele aqui, né, do avião, dos ailerons dele, do profundor, etc., né? Então, são esses códigos que ele vai receber. Pode ser via rádio, ou pode ser infravermelho. O que não dá para esse exemplo é ligar um cabo, né? Cabo não vai funcionar nesse exemplo aqui. Vamos começar a entender o protocolo RS-232. Então, ele é um padrão, criado pela Associação de Indústrias Eletrônicas. É um padrão internacional esse aqui. Para a comunicação entre um DTE, que é um terminal de dados, e um DCE, que é um comunicador de dados. Também conhecido como EIA 232. Veio do RS, né? EIA 232. Normalmente, eu tenho um pacote de dados. Esses dados são bits zeros e uns. E ele é constituído por 10 ou 11 bits, dos quais 8 bits, constituem a mensagem. Por isso que os nossos códigos, eles possuem 8 bits. Mas o restante, para formar 10 ou 11, são os bits de controle, né, da comunicação. Que um desses bits é o bit de start, um outro bit é o bit de stop, o parada, e um que é opcional para formar o 11º é o bit de paridade, que ele faz um controle de erro de transmissão. Geralmente, a conexão física usa portas seriais do tipo DB9, DB25 e RJ45. O DB9 é o mais comum, principalmente para sistemas embarcados. Funcionamento desse protocolo. É bem fácil de entender esse protocolo aí.
Quando o canal não está transmitindo nenhum dado, ele apresenta um nível lógico alto, nível lógico 1. Isso aqui, pessoal, dá para a gente observar no osciloscópio do Proteus. Dá para observar o canal em nível alto, dá para observar os códigos que são transmitidos, né? Então, quando ninguém quer transmitir nada, nível alto no canal de comunicação. Para sinalizar o início de uma comunicação, o transmissor coloca o canal em nível lógico baixo. Então, o fato do canal estar em alto passar para baixo, isso aí é a sinalização do start bit. Quem é que faz isso? Claro que é o transmissor. Então, o transmissor que tem o circuito que consegue fazer com que o canal de nível alto vá para nível baixo. Com isso, o receptor ele é informado que será iniciada uma transmissão. Imediatamente, o receptor dá início à contagem de clock. Ele liga o relógio de contagem de tempo dele internamente para receber os dados. Então, no momento que o transmissor coloca o canal de nível alto para baixo, o receptor já liga o relógio dele. Após o envio do start bit, o transmissor envia a mensagem composta por 8 bits, que vai ser o código, vai ser a minha carga útil dessa minha transmissão, que é o código que o microcontrolador vai analisar e vai dar uma ação para esse código. Geralmente esse código é a tabela ASCII, iniciando pelo bit menos significativo, né, seguido de um bit de paridade e o stop bit, né? Então, os 8 bits, ele inicia pelo menos significativo, até terminar os 8 bits. Terminou os 8 bits, vem o bit de paridade, que é opcional. Bit de paridade é opcional. E depois o stop bit, sinalizando ao receptor que a transmissão terminou. Taxas que são utilizadas para comunicações seriais. São taxas que são medidas em BPS. Uma unidade mais antiga se chama bound rate. Bound rate significa bits por segundo, tá? Hoje em dia é BPS, sendo que o B é minúsculo, tá? B de bit, B maiúsculo é de byte. Então é 300, é 600, é 1200, 2400, 4800, 9600 geralmente é uma taxa comum da gente utilizar em projetos industriais. 19.200 e podemos chegar a velocidades até maiores, tá? Mas quanto maior a velocidade, menor vai ser o alcance, né, dessa comunicação. Aqui tem uma animação onde tem aí a transmissão de 3 bytes. Então, o primeiro byte está terminando. Start bit, aí vem a sequência dos bytes, né? 8 bits agora, Oitavo bit, stop bit. Start de novo. Mais 8 bits. E aí stop. Não está indo o bit de paridade aí, tá? Então aí nessa animação nós não temos o bit de paridade, tá? Mas é colocar o canal em nível alto e nível baixo. Nível alto e nível baixo. Claro que todo mundo, o transmissor e o receptor, tem que estar com a mesma taxa de transmissão. Porque a taxa de transmissão, ela determina o tempo do bit. Então, o tempo do bit tem que ser igual para quem transmite e para quem recebe, né? Então, esse exemplo aí, ele gera aí, ao final, né, dessas 3 linhas, a transmissão de 3 bytes, né? 3 bytes ou 24 bits. Então, eu tenho aqui
um diagraminha de tempo, né? Ó, aqui tem o tempo, aqui é o nível lógico, né? Então, o tempo está passando, né? Da esquerda para a direita, aí temos o start bit, que é colocar o canal em nível baixo, aí é enviado o D0, depois o D1, né? Depois o D2, D3, D4, D5, D6 e D7. Esse conjunto do D0 ao D7 são os 8 bits da minha informação, né? Aí vem o bit de paridade, que já a gente vai justamente usar esse exemplo aqui para paridade, e depois o stop, né? Então, o bit de paridade ele é opcional e é responsável pelo controle de erro, né? Ele assume o valor 0 se a mensagem possuir um número par de bits iguais a 1. Caso contrário, ele será igual a 1. O que é isso? 0 se a mensagem possuir um número par de bits 1. Então, vai depender, né, dos números de bits 1. Caso contrário, ele será 1. Colocando valores, olha só. Bit de paridade que foi enviado é o 0. Olha só, é o 0. Por que tem 0 aqui? Então, eu tenho bits 1. 1, 2, 3, 4 bits 1. 4 é par, por isso que ele enviou a paridade 0. E o receptor, o que faz? O receptor tem que executar o teste de paridade. De que maneira? Com a mesma regra. O receptor vai contar os bits nível alto. Se for par, ele vai dar 0. Aí ele compara com o bit de paridade que ele recebeu. Se os bits de paridade, ou seja, o bit que ele recebeu de paridade e o bit de paridade que ele calculou forem iguais, significa que a transmissão está íntegra, né? Não teve perda de dados. Aqui nós temos um exemplo quando o bit de paridade é 1. Então, se a gente contar, ó, 1, 2, 3 bits 1. Então, agora eu tenho a contagem de bits 1, ela é ímpar. Se ela é ímpar, o bit de paridade tem que ser 1. Quem enviou esse 1 aqui foi o transmissor. O receptor recebe esses dados e faz a mesma conta. Se o bit de paridade que o receptor calculou for igual ao bit de paridade que ele recebeu, significa que a transmissão não teve erro. Agora, esse método é um método bem simples, né, de detecção de erro. Por quê? Vamos supor que vamos supor que esse bit 0 aqui, ó, deu uma interferência aqui na transmissão, ele passou a ser 1. E esse outro bit aqui, ó, deu outra interferência aqui também, ele passou a ter nível alto. Olha só, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Continua ímpar, continua o bit de paridade 1, o receptor vai fazer as contas, vai dar 1, e o receptor vai acreditar que a transmissão está correta, e não está. Por isso que esse método da paridade, ele é eficaz quando apenas um bit sofre a mudança devido a alguma interferência. Se 2 bits sofrerem uma mudança devido a alguma interferência, esse método não funciona. Agora vamos falar do tempo de bit. Então, esse período T, ele é importante nessa comunicação. Por quê? Não tem sincronismo, né? Então, a comunicação serial, assíncrona, é o que o nome está dizendo. Assíncrono, não tem sincronismo.
Então, eu preciso garantir que o tempo dos bits do transmissor e do receptor possuam o mesmo tamanho. Como é que eu calculo esse tempo de bit? Se eu estou usando uma taxa de 9.600 bits em 1 segundo, é só eu pegar 1 segundo e dividir por 9.600. Isso aí vai me dar o tempo de bit de 104,17 microsegundos. Isso significa que o transmissor, no momento que ele gera o start bit, ele começa a enviar os dados com esse tempo de bit. A cada 104,17 microsegundos, ele tem a informação de um nível lógico que representa ou 0 ou 1. E o receptor, ele tem que também estar preparado com esse mesmo tempo, para ele entender corretamente a sequência de dados que ele está recebendo. Por isso que é importante o transmissor e o receptor estarem configurados na mesma taxa de bit. O transmissor e receptor devem estar configurados com a mesma taxa, ou seja, se o transmissor foi configurado com 9.600, o receptor também tem que ser configurado com 9.600. A comunicação RS-232, é assíncrona. Isso significa que para efetuar a comunicação de dados entre os dispositivos, o transmissor e o receptor devem estar configurados a uma mesma taxa de transmissão e recepção, ou seja, o que eu acabei de falar, né? Se a transmissão está sendo efetuada a 9.600, então o receptor deve estar configurado para receber esses dados também a 9.600. Se as velocidades de transmissão e recepção não forem compatíveis, os dados não serão interpretados corretamente. Como que é uma interface física usando o DB9? Né? Então, o DB9 tem 9 terminais. Então, existe uma padronização física e lógica de cada pino, né? O que cada pino faz, né? E o que cada pino vai representar da nossa informação. Para a comunicação RS-232, nós usamos o pino 2, ele é o RX, pode ser reconhecido também como RD. O pino 3 é o TX, o de transmissão, também conhecido como TD. E o GND. Tá? Então, como é que eu monto esse cabo? O pino 2 de um conector, vamos chamar, sei lá, esse aqui vai ser o A, esse aqui vai ser o B. O 2 do A, olha só, ele tem que estar ligado no 3 do B. Por quê? Eu não posso ligar TX com TX e RX com RX. É que nem duas pessoas falando ao mesmo tempo. Duas pessoas falando ao mesmo tempo significa que não vai ter conversa. Entre essas duas pessoas não está tendo conversa, está tendo briga, né? Geralmente é briga quando acontece isso. Então, eu tenho que primeiro falar e o outro escutar, né? E depois inverter, para ter a comunicação. E o pino 3 do A, ele é ligado no 2 do B. E o GND, ele tem que ter a referência comum nos dois. Por quê? O dispositivo que está ligado no A, ele tem uma fonte, né? Ele tem uma fonte positiva, né? Vamos fazer assim, ó. O dispositivo A, ele tem positivo e negativo. O B também. O B, ele vai ter também a fonte dele aqui, o VDD dele, né? E o VSS dele. E o negativo. Como são fontes separadas, são fontes distintas, cada uma alimentando o seu sistema embarcado, né?
E eu estou usando aqui fio, eu preciso ter continuidade de corrente elétrica. Então, nós precisamos interligar os GNDs para que a continuidade da corrente elétrica se mantenha. Senão, essa comunicação vai ficar instável. Ora vai funcionar, ora não. Então, o GND ele tem que ser interligado quando a comunicação é com fio. E essa comunicação, esse módulo USART, ele está disponível em 2 pinos lá do microcontrolador, né? O pino 26 é o RX e o pino 25 é o TX. Respectivamente, pinos RC7 e RC6. Então, esses pinos, em projetos com comunicação, eles têm que ficar reservados aí para esse objetivo, né, de comunicação de dados, serial, RX e TX. Não vão utilizar esses pinos tipo para ligar LED, né, para testar botões, sensores, né? Claro, se o projeto for utilizado para comunicação. Hoje a maioria dos projetos você quer ter uma comunicação com ele, né? Quer ter uma interação com ele. Programando, ó, o nosso canal. Como é? Agora vamos começar a falar da programação, né? O microC, ele possui uma biblioteca de funções que se chama UART. Significa que para nós utilizarmos essas funções que estão em verde, esse UART tem que estar ticado aqui, senão o compilador vai dar erro. Lá vai falar assim, ué, o que é o UART1 init? O que é o UART1 read? Ele vai falar isso aí, né? Por isso tem que estar ticado a biblioteca dessa, que nem o conversor AD, tá? O conversor AD também, quando vocês usam lá o ADC read, né? Tem que estar ticado a biblioteca dele. Senão o compilador ele não associa as funções que vocês escreveram lá no código com as funções da biblioteca. As funções principais que a gente vai usar hoje são essas 4 aqui, que tem um total de, voltando aqui, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Nós vamos utilizar 4. Vamos entender direitinho essas 4, que é o que precisa para começar a trabalhar com comunicação serial. O ART1 init, o que ele faz? Ó, configura e inicializa os registradores do canal do módulo USART do PIC, assim como define o valor do bound rate, que é a velocidade de comunicação em bits por segundo de trabalho do PIC. E essa velocidade ela fica aqui entre parênteses, tá? Fica no meio aqui dos parênteses, nós colocamos a velocidade, geralmente é 9.600, 2.400, né? Aqui nós temos uma função que se chama UART1 underline data underline ready. Aqui é ready de pronto, né? Esta função é utilizada para sabermos se algum byte chegou no buffer serial do PIC. Utilizamos esta função antes de utilizarmos a função UART1 read, de ler. Essa função ela é utilizada para que a gente teste, né? A gente vai testar essa função, ela vai dar o retorno de nível alto, né? Ou seja, um retorno verdadeiro, quando o microcontrolador receber algum dado no buffer serial. Ou seja, o buffer serial, quando receber alguma informação, ele gera uma interrupção. E essa interrupção é utilizada nessa função, que ela vai estar sendo testada lá através de um teste condicional, que é o if, né? Então, eu vou usar o if para testar essa função aqui. Porque ela vai me avisar quando chegou uma informação no buffer serial. O ART1 read, que é read de ler, né? Função que lê o valor armazenado no buffer serial.
Então, eu vou associar essa função a uma variável para ler esse byte que chegou, né? Então, toda vez que um dado chegar serialmente no PIC, este byte será armazenado em um buffer interno do PIC. Através da função do microC, podemos ler este dado recebido. E temos a função UART1_write. Esta função envia, né? Então, write de escrita, ou seja, ela vai enviar. Enviar o quê? Um byte, programado pelo programador, é utilizado para enviar um determinado byte pelo canal serial do PIC durante a execução do programa. Então, para enviar dados, write. Para receber, read. Para saber se chegou uma informação, data ready. Para inicializar um módulo, init, com o valor da taxa entre parênteses. Para que essa comunicação ocorra, nós temos que adaptar os meios de comunicação, né? Então, o microcontrolador, PIC, vocês sabem que ele trabalha com a família de portas lógicas TTL. A família TTL trabalha com 0 e 5 volts. O padrão RS232, ele trabalha com tensões de mais 25 e menos 25. Então, a gente precisa fazer uma adaptação de níveis de tensões, né? Então, o MAX 232 é um CI que tem encapsulamento DIP, que é o Dual Inline Packet, que dá para a gente colocar ele numa protoboard. E com esse CI aqui, eu faço essa conversão de níveis lógicos e físicos do meu sinal. Por que isso aí? Olha aqui, o PIC, ele tem 2 pinos que trabalham com o nível TTL. O computador, ele tem a interface serial RS232 que trabalha com tensões que chegam até mais 25 e menos 25. Então, significa que se eu ligar direto no PIC, mais 25 e menos 25 vai queimar aqui o canal serial. Então, eu preciso desse nosso CI, que é o MAX 232, com essas ligações, né? Ele usa, 1, 2, 3, 4, 5 capacitores. Com esses capacitores e essas ligações aqui e um conector DB9, dá para a gente começar essa comunicação física aí, né, do computador com o microcontrolador. Então, tem aqui os pinos do TX. Esse TX, que é o 12 do MAX, observe que ele é ligado no RX do PIC. E o TX do PIC é ligado no RX, que é o pino 11 do MAX. E os pinos 3 e 2, eles são ligados aqui no 14 e no 13. O 5 é o comum da alimentação, que o PIC também eu vou ter que ligar esse comum aqui, na alimentação que for destinada para esse PIC aqui. Com isso, eu tenho um terminal de um computador que eu posso enviar comandos para o PIC e o PIC pode enviar comandos para esse terminal. Mas o que é esses comandos? O que eu posso enviar? Eu posso criar um botãozinho aqui na tela e toda vez que eu apertar o botão, ele envia o código que vai acionar um relé. E o relé vai ligar o motor. E eu posso ter um sensor aqui no PIC que está lendo a velocidade do motor e ele está devolvendo para esse terminalzinho aqui a velocidade que o motor está girando, né? Então, eu posso ter esse controle dos I/Os do PIC remotamente. Agora, aquele padrão DB9 é um padrão já mais antigo, né? Então, nem todos os computadores têm aquele conector DB9 lá, que é o padrão serial
que foi muito usado, né, no passado. Hoje em dia é USB. Então, hoje em dia, nós usamos as portas USB. E essas portas USB, elas possuem protocolos, né? Ela tem tanto a parte física quanto a lógica bem diferente, né, da que o PIC consegue trabalhar. Então, nós precisamos agora de um outro CI, que se chama FT232, que é esse aqui, ó. Esse aqui, ele só é fabricado nesse encapsulamento de SMD. Então, não tem encapsulamento DIP para esse CI aqui. Então, para montar o circuito de conversão de serial, nível TTL, né, para USB, é mais complicado. Porque eu preciso ter a tecnologia da placa SMD, né? Não é qualquer placa que eu vou soldar, né, esse CI. Agora, esse CI, ele é mais barato, né? O FT232, ele é mais barato que o MAX 232. O MAX 232 é mais caro. Apesar de ser mais antigo, ele é mais caro. Então, o FT232 está aqui, ó. É esse carinha aqui. Então, o pino 1 e o 5, ó, eles são ligados no RX e TX do microcontrolador. E do lado de cá eu tenho o D+, e o D-, né, do USB. Né? E eu posso aproveitar, porque toda a porta USB nós temos, ó, no pino 1 o VCC e no pino 4 o GND. Eu posso usar esse nível lógico aqui, né, de 5 volts, para alimentar o meu circuito. Porque a maioria dos kits de desenvolvimento possuem portas USB e você já usa essa alimentação da porta USB para alimentar e operacionalizar o projeto. Claro que não dá para ligar motores, servomotores na porta USB, mas ligar display, LEDs, fazer leituras de sensores, aí não tem problema, né? Agora, já para acionar motores, aí a gente já teria que ter fonte externa. Então, esses kits de desenvolvimento para sistemas embarcados, geralmente, ele é com porta USB, né? E essa porta USB já vai gerar a alimentação daquele circuito. Agora, para a gente trabalhar com comunicação usando USB e TTL, existem os conversores de USB para TTL. E olha só o que tem nessa plaquinha aqui de conversor. Esse CI aqui, ó, é o FT232. Aqui também é o FT232. Né? Então, essa plaquinha aqui, observe que um lado é o padrão USB. O outro lado, eu tenho a comunicação RX-TX no nível TTL, que é o que são os pinos que eu vou ligar lá no RX e TX. Né? Então, na verdade, ó, tem o RX, tem o TX, tem o GND, tem os 5 volts, e olha só que legal, ele tem também, essas plaquinhas, um regulador para 3,3. Ah, mas por que 3,3? Porque tem muitos sensores para sistemas embarcados que trabalham com 3,3. Então, esse conversor, ele já possibilita a alimentação também do nosso sistema embarcado, com aquelas restrições que eu falei, né, de não acionar motores, servomotores, tá? Agora, o demais dá para trabalhar. E, além disso, ele já está preparado com a tensão de 3,3 para a gente conseguir implementar módulos de sensores e módulos de comunicação que trabalham com essa tensão de 3,3 volts. Agora,
Se não tiver esse 3,3, é só comprar um reguladorzinho, né? Para 3,3 e instalar ele no circuito. Aí você vai ter também essa comunicação. Um detalhe, algumas placas dessa, que nem essa aqui tem um jumperzinho amarelo aqui. Essa aqui tem uma chavezinha HH. Para que serve isso aqui? O barramento de dados para algumas placas de comunicação, tipo o ESP 8266. Essa placa do ESP8266, vocês vão querer usar ela. Então, quem está gostando aí de sistemas embarcados, quem vai gostar aí da parte de comunicação aí para os projetos, futuramente vai usar um ESP8266. É uma plaquinha baratinha, custa de 5 a 10 reais, né? E essa placa simplesmente te conecta numa rede Wi-Fi, esse ESP8266. Ou seja, o seu sistema embarcado vai se conectar num roteador Wi-Fi, num AP Wi-Fi, e ele conectado numa rede Wi-Fi, ele vai se conectar num sistema de nuvem, num serviço de IoT, e você vai ter conectividade global com ele, né? Então, no mundo todo, você vai poder acessar esse seu projeto. E essa placa ESP8266, ela trabalha com 3,3 volts. E do microcontrolador para essa placa, eu vou ligar o TX e o RX, né? Esses dois pinos aqui, né? Ó. Vou ligar o TX e o RX. Como ele trabalha com 3,3, o canal de comunicação também tem que estar em 3,3. E quando você tem esse conversor com esse jumperzinho aqui amarelo ou essa chavinha, é onde vocês regulam o canal de comunicação para 3,3 ou 5. Então, quem futuramente for investir numa plaquinha dessa, que também não é cara, né? Uma plaquinha dessa é 10 a 15 reais, mais ou menos, tá? Uma plaquinha dessa não é cara. Nem compensa fazer, né? Uma placa dessa, pelo preço dela. Já compre uma que tem essa opção de escolher a tensão do barramento de TX e RX para 5 ou 3,3. É um circuito a menos que você vai ter que ter depois, né? Porque vamos supor que você comprou essa aqui, ó. Essa aqui, ela não tem essa característica, né? Observe que não tem nenhuma chave nela, nenhum switch, nenhum jumper, nada. Vamos supor que você comprou essa. Não tem problema, você vai fazer um divisor resistivo para transformar os 5 volts em 3,3, ou colocar um regulador de tensão, né? Ou divisor resistivo ou regulador de tensão. Então, quem quiser trabalhar com comunicação futuramente, num projeto físico, claro, né? Pensem numa plaquinha dessa já. Quem tem algum kit de sistema embarcado um pouco mais antigo, que não tem porta USB, pode usar um cabo desse aqui, ó. Esse cabo ele converte aquele padrão do DB9 para o USB. Mas como é que ele faz isso? Porque aqui dentro, ó, aqui dentro tem o FT232, está aqui dentro, não dá para ver, né? Ele está encapsulado aqui nesse acabamento plástico aqui, tá? Então, mas aqui dentro tem o FT232 para fazer essa conversão, tá? Então, esses cabos também vocês acham, né, nas lojas aí de eletrônica. Então, ele vai fazer justamente essa adaptação de padrões RS232 com DB9 para um padrão USB. Métodos de comunicação, né? Então, vamos começar a entender alguns métodos de comunicação antes de
usar o método da aula de hoje, né? Então, eu vou ter comunicação de uma interface com um sistema embarcado. De que maneira? Então, se eu tenho um kit microcontrolado físico, que nem esse aqui, tem um kit aqui com um sistema embarcado. Por meio da interface serial do microC, é possível implementar a comunicação. O que é essa interface serial do microC? Então, o microC, lá no menuzinho Tools, ele tem esse terminal serial. Esse terminal serial, essa cara aqui, que está aqui, ó, ela é do microC. Então, quem tem o microC instalado já tem um terminal serial. Quem trabalha com configuração de roteadores, de CLPs, provavelmente tem algum terminalzinho serial, tipo o PUT, né? O PUT também é um terminal serial bem conhecido, né? Para configurações. Mas esse aqui é específico do microC. Então, o microC lá no menuzinho Tools tem essa ferramenta aqui, tá? Todo terminal serial, ele tem que ter, no mínimo, essas 4 regiões aqui. A primeira é essa aqui, configuração da comunicação serial. Essa janela aqui, que faz a comunicação, ela que é aqui que eu vou controlar o meu bound rate, a porta COM, que eu vou ter a conexão aberta, né? Tem uns detalhes de paridade, de stop bits, né? Data bits, buffer size. Esses aqui a gente deixa tudo no padrão. O principal é a porta de comunicação e a taxa, bound rate, né? Feito isso, tem que ter um botão de conectar e desconectar, né? Então, no caso, é aqui o connect. Quando ele conectar, ele vai dar aqui o verde no connected, ó. Então, tem um LEDzinho aqui que vai ligar, né, na tela, né? Isso aqui vai estar na tela do computador. Quem está com o microC aí aberto já pode abrir esse terminal serial. Para ver, vai ter essa imagem aqui. E aí, nós temos mais 2 áreas. Uma para enviar dados e uma para receber dados. Então, enviar dados para quem? Para o microcontrolador. Então, eu posso vir aqui, ó, escrever, sei lá, o caractere A. E selecionar o send. Aí, esse A, ele vai enviar pelo canal serial lá para o microcontrolador. E aí, dependendo da programação, ele vai te dar um retorno aí, né? Dessa informação ou não. Se ele der um retorno, esse retorno ele vai nessa tela aqui de recebimento de dados. Vamos supor que você enviou o A e você quer que ele te devolva o A. Então, vai aparecer o A aqui também, né? Então, geralmente, todo terminal serial tem essa característica. Essa comunicação aqui do computador para o sistema embarcado pode ser com fio, sem fio e óptica. Vai depender da tecnologia que a gente vai usar como meio de comunicação, né? Vai depender da tecnologia que a gente vai usar como meio de comunicação, que pode ser com fio, wired, sem fio, wireless e óptica, optics, né? Agora, eu não tenho um kit físico, né? Não montei lá o meu kit físico, nada disso. Então, existe uma segunda opção, que é o seu kit físico, ele vai ser o Proteus, né? Tá aqui o Proteus. E aí você usa uma interface serial. Pode ser aquela interface do microC. Essa aqui é uma interface que vocês vão aprender a fazer aí no próximo semestre, tá? No próximo semestre vocês vão aprender a fazer uma interface de
comunicação serial com a cara do projeto de vocês. É vocês que vão editar aqui o que vocês quiserem, tá? Então, eu tenho o Proteus, que vai ser o meu kit físico, porém virtual, e eu tenho uma interfacezinha serial que eu montei, ou a do microC, ou qualquer outra interface serial. O que a gente precisa fazer? Trabalhar com um emulador de portas seriais virtuais no PC. Significa que eu crio portas seriais emuladas no mesmo computador. Eu escolho quais portas eu quero, tipo, eu quero a com 1 nessa virtualização 1 e a com 5 na virtualização 2. Eu que escolho, isso aqui é configurável. E aí o Proteus, ele tem uma ferramenta que se chama Compim. Ó, esse Compim. O Compim é a porta de comunicação serial do Proteus. Nela eu tenho todas aquelas configurações de boundary rate, de porta de comunicação, tudo aqui. Tá? Se abrir as propriedades do Compim. E aqui no sistema, que eu estou chamando aqui de sistema supervisório, mas é uma interface serial, eu também faço a conexão. Então, se eu criei a porta virtual 1, aqui eu tenho que configurar o compim do Proteus com a porta com 1. E sobrou a 5. A 5 ela vai aparecer na lista aqui de portas com. Aí eu seleciono conectar, aí eu estabeleço a conexão desses dois, de um kit físico virtual, né? Na verdade é um kit virtual, né? Acho que nem cabe a palavra física para ele, que vai ser o Proteus, e a interface serial. E aí eu consigo enviar dados e receber dados e controlar, né, o nosso microcontrolador dessa maneira aí. Eu costumo usar esse aplicativo aqui, ó, Virtual Serial Ports Emulator. Quem quiser, depois eu passo o link aqui para baixar o Virtual Serial Ports Emulator. Exemplo 1. Então, vamos começar agora uma aplicação mesmo, né, da comunicação serial. Então, o programa é o seguinte, tem como função enviar caracteres pelo canal serial do PIC com taxa de velocidade 9.600 bits por segundo. Depois que o PIC receber o caractere, o mesmo será enviado de volta para o PC. Depois que o PIC receber o caractere, o mesmo será enviado de volta para o PC. O que é isso aí? É um eco. Eu envio, se eu enviar pelo terminal serial o A, ele recebe o A, processa e devolve esse A. Isso aqui é o teste que se chama de eco, né? Redes de computadores usam o ping, né, para fazer isso, né? Olha só, este é o primeiro teste de comunicação serial que deve ser feito para a validação do hardware utilizado. Então, é o seguinte, vocês estão trabalhando com comunicação, a comunicação não está funcionando. Aí eu vou perguntar para vocês, vocês fizeram o teste de validação do hardware? É esse aqui. Se o teste de validação do hardware não funcionou, aí a gente corre atrás para saber onde está, né, o problema. Agora, se o teste de validação do hardware funcionou e o seu projeto não funcionou, aí o problema está lá no seu projeto, né, na codificação do seu projeto. Aqui de circuito, nós estamos usando nesse circuito aqui, mas não vai ser esse que a gente vai usar, o MAX 232, tá? Porque ele usa um DB, o DB9 aqui. Para este exemplo, ó, será utilizado o ambiente de simulação do Proteus. Então, nós vamos utilizar o Proteus para esse exemplo aí.
O Proteus possui, lá na parte de instrumentos dele, o virtual terminal. Então, com o virtual terminal, eu não vou precisar emular porta, tá? Emular porta de comunicação. Olha aqui o virtual terminal, tá o destaque aqui embaixo, ó, no canto direito e inferior aqui, tá? Então, o virtual terminal emula a comunicação serial RS-232 apenas no ambiente Proteus. Então, no ambiente Proteus, dá para fazer teste de comunicação? Dá, mas dentro dele. Com o quê? Com o terminal virtual, ou virtual terminal. Onde é que eu acho esse virtual terminal lá no Proteus? Então, aqui no menuzinho de instrumentos, é onde vocês pegam o osciloscópio. Olha ele aqui, ó, virtual terminal. Vão colocar ele lá no circuito, vão colocar no RX dele o pino TX do PIC e no TX o RX do PIC. No Edit Component desse terminal, olha só, é possível o ajuste do boundary rate. Né? Deve ser o mesmo boundary rate configurado no código-fonte, pela função art1_init 9600, tá? Então, se o nosso código tiver configurado com 9600, no virtual terminal eu tenho que estar com 9600 também. Então, olha só, o TX, que é o pino 25, está ligado no RX, do virtual terminal. O RX, que é o pino 26, está ligado no TX do virtual terminal. Olha o código que a gente vai utilizar para gerar esse eco. Tem mais comentário do que linha de código, né? Então, eu tenho uma variável aqui, recebe. Variável de nome recebe. É char. Por que é char? Porque eu vou trabalhar sempre com byte, né? Então, o char, ele declara variáveis de byte, né? De 8 bits. Então, eu não preciso ter variáveis maiores. Então, o char para comunicação serial é muito usual para você não desperdiçar, né, espaço de memória. Então, o char recebe. No void main, olha só, setup nós temos só a função o art1_init 9600. Ah, mas estava escrito em maiúsculo, aqui está em minúsculo. Tem problema? Não. O nosso compilador, para as bibliotecas de funções, não tem problema mudar o nome de maiúsculo para minúsculo. Isso não tem problema. Ou misturar maiúsculo com minúsculo. O que a gente não pode é alterar o void main, o while, o if, né? Porque são estruturas da linguagem C. Então, todas as ações, estruturas, diretivas, na verdade, né, da linguagem C, eu não posso, eu tenho que escrever tudo em minúsculo, tá? Agora, o art1_init é uma função da biblioteca do microC. Aí não tem problema mudar. Então, está configurada a 9600. Olha só o laço infinito. O while1, né? Vem aqui e termina aqui, né? Nós temos um teste condicional if. O que ele está testando? Ele está testando aquela função de ready, que é pronto, né? O art1_data_ready. Então, ele está testando se o microcontrolador recebeu algum dado no buffer serial. Se isso aqui for verdadeiro, se ele realmente recebeu, né, a informação, aí ele executa essas duas ações. Lê o dado com a função art1read e armazena na variável recebe. Depois, ele envia de volta o que ele recebeu pela função art1_write e ele envia o quê? O recebe.
Então, esse é o código que tem que ser usado para validação de hardware, tá, pessoal? Então, tem grupos aí trabalhando com projetos de TCC que, professor, o código, a comunicação não está funcionando. Está funcionando o teste de validação? Opa, não fiz. Faz o teste de validação. Opa, o teste de validação funcionou. Então o hardware tá legal. O problema é no código. Código que foi feito. Vamos testar esse código aqui? Então vamos testar essa comunicação para vocês começarem a entender, né? Deixa eu pegar o código aqui desse exemplo 1. Então vou ligar a simulação. Então, olha só, osciloscópio, olha aqui, virtual terminal, deixar ele aqui em cima, e o osciloscópio aqui. O que esse código faz? Eu vou enviar do terminal um caractere, que é um código de 8 bits, o microcontrolador vai ler e vai devolver o mesmo que eu enviei. O osciloscópio ele tem o traço amarelo, que ele está monitorando o TX, e o traço azul, que é o RX. Esses dois canais estão em nível alto. Como é que eu sei que está em nível alto? Se você pegar o canal amarelo, colocar aqui no GND, ele foi para a posição 0 dele. Se eu voltar para o DC, olha lá, ele subiu 5 divisões, que está 1 volt por divisão, né? Então tem 5 volts nesse canal amarelo, e o azul aqui pode fazer o mesmo teste, GND, olha lá, o canal foi para nível baixo. Vou voltar aqui a entrada para DC, ele volta para nível alto. O terminal virtual, se vocês clicarem com o direito, tem essa opção de Echo Typed Character. Tem a função de Clear Screen, né? Então, setar fonte também, para mudar a fonte dele aqui. A fonte já está no máximo 14. Vou deixar essa fonte mesmo. Então, no terminal virtual, vou clicar nele aqui e vou, sei lá, colocar o S. Olha só. Eu enviei o S, ele devolveu o S. Observem o envio e recebimento pelo osciloscópio, né? O osciloscópio, eu tenho a opção aqui do one shot. Deixa eu ver aqui se é o one shot mesmo. Com o one shot selecionado, o que ele faz? Ele pega uma varredura e trava a tela para vocês. Observe que eu enviei o F e ele devolveu o F. Tá? Então, eu tenho essa diferença de tempos, por quê? Porque eu estou enviando, o microcontrolador está processando e está dando um retorno. Tá? Mas é um tempo bem curto esse aqui, tá? Então, deixa eu enviar agora, sei lá, o W. Agora eu tenho que voltar aqui para o alto, né? W, Q, F, A, T, E, C, S, P. Os códigos também eles são diferentes do maiúsculo e minúsculo, tá? F, A, T, E, C, S, P. FATEC SP. E aqui, vamos colocar de novo no one shot, né? F. Enviei o F. Então, o one shot ele trava, né? Aqui a tela. Esse código aqui é aquela sequência lá de 11 bits que nós estamos utilizando do
canal do padrão, né, do protocolo RS-232, tá? Então, ele está seguindo aquela regra. Mas observem que nós estamos tendo o retorno correto, né? Então, eu estou enviando o S e recebi o S minúsculo. O F minúsculo, F minúsculo. Vamos fazer o seguinte agora. Eu vou entrar aqui no Virtual Terminal, ó, no Edit Properties dele, e vou mudar a taxa aqui. Vou colocar uma taxa de 2.400. E vamos fazer o mesmo teste. Vamos fazer o teste aqui. Então, olha só, no terminal virtual, eu vou enviar o A, olha só o que ele devolveu. Um caractere que é uma casinha aqui. O W, ó, enviei o W maiúsculo, ele devolveu o W minúsculo, né? Vou travar aqui no one shot aqui. O R, olha só. Enviado R, recebeu, ó, ele recebeu um tempo de bit muito maior aqui, o azul, porque o terminal serial está programado para 1200. Então, eu enviei o R, ó, recebi um E com circunflexo, né? Vamos voltar aqui para o alto. Vou enviar o F maiúsculo veio o F minúsculo. O A vem a casinha. O A, T vem o V. O E vem o G. O C vem o S. O S vem o E com o trema. SP, né? FATEC SP. Ó. Aí, ó. Então, a comunicação aqui, pessoal, não está respondendo ao que eu quero. Porque a ideia é que eu envie um código que o microcontrolador interprete esse código corretamente. Então, se as taxas estiverem erradas, né? Diferentes, no caso, né? Não vai funcionar. Esse terminal aqui, se você fechar ele aqui, ó, fechei. Aí você clica aqui, ó, é que nem o osciloscópio. Onde é que eu abro ele? Eu abro ele aqui no debug, ó, virtual terminal. Aí ele volta a aparecer aqui, tá? O osciloscópio é a mesma coisa, né? Se vocês fecham ele aqui, ó, aí você para a simulação. Começa de novo, ó, o osciloscópio não voltou. Por quê? Tem que vir aqui no debug e habilitar ele aqui, tá? Vou parar a simulação, vou voltar a taxa que está combinada com o sistema embarcado, que é 9.600, tá? Ó, 9.600, ok. Vamos deixar aí agora, vamos dar sequência aqui. Continuando aí. Exemplo 2. O exemplo 2 já ficou mais interessante, tá? Por quê? O exemplo 2, ele vai agora controlar os pinos de I/O do porte D. E no porte D nós temos LEDs ligados. Então, olha só. Programa de comunicação serial cuja finalidade é ligar ou desligar os LEDs conectados no porte D de acordo com o byte recebido pela serial do PIC. Quando o byte recebido for o caractere A maiúsculo, o LED do porte D.RD0 deverá ligar, ou que é o LED L0. Quando o byte for B, é o L1. Né? E assim por diante até o H. O H vai ligar o LED 7, que está no pino RD7. E para apagar? Para apagar é o I. O I apaga todo mundo. Apaga, que eu digo, né? Coloca em nível baixo todos os pinos, aí desliga o LED, tá? Nível alto, independente, do A até o H. E o I vai colocar em nível baixo. O circuito é o mesmo, tá? Vamos usar o mesmo circuito e o código mudou um pouquinho agora. Então vamos lá. O código, eu tenho a função recebe nele. Então, vamos começar aqui dando um zoom aqui, ó.
Então, o código ele está começando aqui, ó, com uma função char também, ó, rec, de recebe, tá? Então, significa o quê? Na sequência, nós temos um switch case dentro de uma função. Essa função eu dei o nome de executa e ela recebe um parâmetro. O que é isso, receber um parâmetro? Ela vai receber um valor para esse x e vai testar esse x no switch case. Se o x for A, olha só o que ele faz. Coloca nível alto no RD0 e dá um break para terminar o laço do switch case. Isso aqui é a estrutura do switch case, né? Se receber o B maiúsculo, coloque em nível alto o RD1. Se for o C, D, E, F, G, H, o RD7, né? Se receber o I, coloca 0. Né? Agora, observe que o A, ele não está com as aspas, está com o apóstrofo. Porque caractere eu represento com apóstrofo. String, que é sequência de caracteres, aí eu uso aspas, tem essa diferença. Quando eu quero enviar um caractere, é o apóstrofo. Quando eu quero enviar uma sequência de caracteres, que é uma string, aí eu uso aspas. Né? Essa função tem que vir antes do main, antes do void main. O void main deixa por último. Ó. Aqui está o void main. O que o void main faz? Todo o setup dele, que vocês já conhecem. A novidade talvez é o art1_init 9600, né? Mas já utilizamos no exemplo 1, né? Isso aqui. Trize port agora, porque eu estou usando os LEDs. Adcom 1 é configurar tudo para digital, né? Todos os pinos analógicos para digital, com esse valor 7 aqui, né? 0x07 é hexadecimal, que é igual a 7 no decimal. E vai ser 7 também no octal, né? Esse aqui. No ION, temos o teste condicional da função data_ready, né? Ou seja, está pronto, recebeu algum dado? Se ele recebeu, armazena no REC e olha só como eu envio para aquela função executa o REC. É só colocar entre parênteses o REC, chama a função executa, coloca o REC, que é a variável que está com o valor que vai vir aqui para o x, né? Então, esse REC aqui, ele vai vir aqui para o x, e o x vai ser testado no switch case. Depois, devolvemos. Estamos fazendo o eco aqui também, tá? A maioria dos códigos eu gosto de ter esse eco aqui. Esse eco é legal para você identificar a falha, né? Se não está funcionando, pelo eco você pode ver se é o código, né, que não está voltando do jeito que teria que voltar, né? Ou seja, igual ao que foi, ou se é algum outro problema. Mas essa função poderíamos até tirar aqui, tá? Não tem problema nenhum. Manter ela ou não. Ela que vai gerar o eco, né? Retorna o caractere para o PC. Então, vamos testar esse código agora, ó. Então, esse código, exemplo 2. Outro detalhe, se esse cristal aqui, ó, você compilou o seu código lá no microC com 8 MB. E aqui no Proteus, o cristal tiver com 1 MB, que é o padrão que vem quando você começa, né, um projeto novo, a comunicação também não vai funcionar. Por quê? Você compilou um código para 8 e você está um cristal de 1, o bound rate ele não vai conseguir gerar no tempo que você compilou. Então, os tempos de bits vão mudar. Isso aqui também é um erro comum, tá? Se você compilou o código para 8 MB e aqui não está em 8 MB,
a comunicação não vai funcionar. Agora, se fosse um código para piscar um LED, tudo bem, o LED ia piscar, não no tempo que você programou, mas ele ia piscar. Agora, a comunicação, se tiver esse erro, não funciona de jeito nenhum. Então, vamos lá? Então, agora eu vou fazer o seguinte, deixar o osciloscópio aqui, vou colocar o terminal um pouquinho mais aqui embaixo, para a gente visualizar os LEDs, né? Porque a ideia agora é controlar os LEDs, né? Então, se eu enviar o A, olha só, eu enviei o A, o LED não ligou. Por quê? Porque eu enviei o A minúsculo. Agora eu vou enviar o A maiúsculo. Olha lá. Enviei o A maiúsculo, liguei o LED 0. Enviei o C, liguei o LED 2. Pulei a ordem, né? Do A fui para o C. Vamos voltar para o B. Olha lá, o B, liguei o LED 1. O D, o LED 3. O E, o LED 4. O F, o LED 5. O G, o LED 6. O H, o LED 7. E agora eu quero colocar nível baixo em todos esses pinos, é o I. O I, eu coloco nível baixo em todos os pinos, né? Então, eu estou tendo agora controle. Eu quero ligar só o LED 4, então eu envio o E. Eu quero ligar o LED 1, o B. Lembrando que esse LED pode ser um transistor, pode ser um relé, né? E esse relé controlar motores, né? Atuadores em geral. E o microcontrolador pode ter um sensor aqui, que ele vai receber aqui informações nesse terminal, né? Ele recebe informações do terminal. Voltando aqui no nosso material. Então, esse é o código que testamos agora, de comunicação. Então, aplicações. Vamos falar um pouquinho de aplicações. Então, se eu tenho um computador ou um celular, eu posso ter essa comunicação de um microcontrolador qualquer. Não precisa nem ser PIC, né? Pode ser qualquer outra linha de microcontrolador que tenha comunicação serial. Eu posso estabelecer comunicação aqui, né? Do microcontrolador com o PC, do PC com o microcontrolador, ou de um celular para ele, né? Eu posso ter também a comunicação entre dois microcontroladores, sem problema, né? Posso ligar os canais de comunicação aqui, né? Entre esses dois aqui. Um passa informação para o outro volta, né? Eu posso colocar uma placa de rede Wi-Fi em um microcontrolador e em outro. E os dois eu coloco eles num serviço de IoT aqui na nuvem. Com isso, eu tenho uma comunicação global. Por quê? Eu posso ter um microcontrolador aqui em São Paulo e o outro lá em Tóquio. E aí eu consigo, com os serviços de IoT, implementar essa comunicação entre os dois. Então, aí eu tenho uma comunicação global. Hoje em dia, tem um assunto bem na moda aí, né, que são as cidades inteligentes, né? Então, as cidades inteligentes trabalham com conexão. É aquilo lá, você está no seu carro, você está controlando a alimentação do seu animal, você está regando a planta, você está fazendo café, você está esquentando a comida, tudo lá dentro do seu carro, né? Então, são cidades inteligentes e a internet das coisas, né? Então, a internet das coisas, o que são as coisas? Qualquer coisa que vocês queiram conectar numa rede. Um chaveiro, uma lâmpada, a chave do carro se perdeu para achar, o pendrive seu, onde está meu pendrive? Você acha ele, né? Se estiver conectado na internet, né?
a coleira do seu cachorro. Então, coisas, né? Coisas que o limite vai ser a nossa imaginação, né? A nossa imaginação que é o limite, né? Da internet das coisas, das cidades inteligentes, né? Claro, tudo vai depender de redes, né? Esse tráfego de dados. Projetos, né? Então, projetos microcontrolados. Então, hoje, a ideia é ter um hardware com o nosso terminal serial. Esse é o hardware básico aí para a gente fazer experimentos aí com os terminais, com as comunicações seriais, né? Usando o terminal virtual aqui do Proteus, né? 8 LEDs, 4 botões, osciloscópio e o virtual terminal. E a ideia hoje é trabalhar com esse projeto aqui. Então, desenvolver um fluxograma, código-fonte em linguagem sem embarcada, para a seguinte descrição, né? PIC 16F877A, que é o nosso microcontrolador de modelo de estudo, cristal de 8, velocidade 9600. Se o PIC receber o P pelo canal serial, o LED 0 ligado no pino RD0 deverá ligar e desligar 5 vezes com uma frequência de 2 Hz. Agora, vou aproveitar esse detalhe aqui dos 2 Hz. Quando a gente tem 2 Hz, porque isso aqui talvez é dúvida, né? De muitos de vocês que eu notei, que estão com essas dúvidas aqui de frequência, tá? Pela correção da prova, né? 2 Hz. Vamos pegar o período. Como é que eu faço o período? É o inverso de 2, né? Ó. Então, o período é 500 milissegundos. Agora, não é 500 milissegundos ligado e 500 milissegundos desligado. Se eu colocar 500 milissegundos ligado e 500 milissegundos desligado, eu tenho 1 Hz. Então, quando eu faço o cálculo do período, o período é 2 Hz. A frequência é 2, o período deu meio. Significa que meio ou 500 milissegundos é o período. Então, eu tenho que ligar e desligar nesse período de 500 mili. Então, eu tenho que fazer o seguinte: 250 mili ligado e 250 mili desligado. Aí o meu LED ele vai trabalhar numa frequência de 2 Hz. Agora, se eu fizer 500 mili ligado e 500 mili desligado, eu transformei o meu período em 1000 mili, que é 1 segundo, que vai ser 1 Hz. Tá? Então, para tirar essa dúvida aí, tá? Porque teve alguns casos dessa dúvida aí na correção de prova. Se o PIC receber o caractere L maiúsculo pelo canal serial, o LED 1 ligado no RD1 deverá ligar. Se o PIC receber o D pelo canal serial, o LED 1, que está ligado lá no RD1, apaga. Ou seja, você está controlando liga e desliga de um pino aqui, né? E aí tem um detalhe aqui, que é se você pressionar o botão B0, o terminal serial vai receber essa string aqui, ó, FATEC. Então, se o botão B0 for pressionado, ele recebe FATEC. Poderia ser um sensor de movimento, de um alarme, né? Aí, se o sensor foi acionado, você recebe lá no seu celular, olha, a área foi violada lá. Né? O sensor foi atuado na área tal, né? Mas aqui não, né? Aqui pressionou o botão, ele envia para o terminal FATEC. O PIC deverá retornar pelo canal serial todas as informações de dados recebidos. Isso aqui é o eco, né? É o teste de eco. Utilize o virtual terminal do Proteus para o envio e recebimento de dados, né?
ficando no ambiente do Proteus, né? Então a ideia é trabalhar dentro do ambiente Proteus. Esse livro aqui é bem legal para montar interfaces supervisórios, né? Para sistemas embarcados.